Mrs. Dalloway, Virginia Woolf, parte 2. O aeroporto fez uma curva e acelerou, e mergulhou exatamente onde queria, veloz e livre como um patinador. É um E, disse, ou um dançarino. É Toff, murmurou Mr. Bowley. O automóvel cruzou o portão sem que ninguém o notasse, e interrompendo a fumaça afastou-se rapidamente, cada vez mais distante, e a fumaça se desfez e se incorporou às formas amplas e alvas das nuvens. Havia sumido atrás das nuvens, não se ouvia mais nada. As nuvens, às quais se agregaram as letras E, G ou L, moviam-se livremente, como se encarregadas de cruzar o céu desde o ocidente até o oriente, em uma missão de maior relevância que jamais seria revelada. Mas quanto a isso não restava dúvida. Era uma missão da maior relevância. Então, de repente, como um trem saindo de um túnel, o aeroplano irrompeu de novo dentre as nuvens, o ruído perfurando os ouvidos de todos os presentes no mall. Em Green Park, Piccadilly, Regent Street, Regent's Park, e a coluna de fumaça curvou-se para trás e despencou, e depois se elevou, delineando uma letra após a outra. Mas que palavra estava sendo traçada? Lucretia Warren Smith, sentada ao lado do marido em um banco numa alameda de Regent's Park, ergueu os olhos para o céu. "Veja, Septimus, veja!" exclamou. Depois, o Dr. Holmes havia recomendado que procurasse desviar a atenção do marido, que no fundo não tinha nada de grave e estava só um pouco descompensado, para coisas que o afastassem de suas preocupações. "Bem", pensou Septimus ao levantar os olhos, "estão me enviando sinais, não exatamente com palavras de verdade, isto é, ainda não conseguia entender a língua. Mas era muito evidente essa beleza requintada, e as lágrimas lhe afloraram aos olhos enquanto contemplava as palavras de fumaça, desfalecendo e derretendo no céu, concedendo-lhe com misericórdia inesgotável e generosidade brincalhona sucessivas formas de inconcebível beleza, indicando assim a intenção de lhe proporcionar, de graça e para sempre, apenas para ele, uma beleza sem fim. As lágrimas escorriam pelo seu rosto. Era Toff. Estavam fazendo publicidade de caramelo, disse uma babá a Rezia. Juntas começaram a soletrar T-O-F. "KR", disse a babá, e Septimus a ouviu pronunciar Carroll junto a seu ouvido. Em tons profundos e suaves, como um órgão melodioso, mas com um estrilo na voz igual ao de um gafanhoto, que lhe provocava um delicioso arrepio na espinha e enviava ao seu cérebro ondas de som que lá se quebravam ao chegar. Com efeito, era uma descoberta maravilhosa, a de que a voz humana, sob certas condições atmosféricas, pois não há nada como ser científico, sobretudo científico, é capaz de infundir vida às árvores. Felizmente, Rezia apoiou com tal força a mão sobre o joelho do marido que este ficou ancorado, transfixado. Caso contrário, teria enlouquecido com a excitação dos homos que se erguiam e desciam. Se erguiam e desciam, com todas as folhas iluminadas e a coloração se rarefazendo e se adensando desde o azul até o verde de uma onda oca. Como plumas na cabeça dos cavalos, penachos na cabeça das damas, tão altiva e majestosamente se erguiam e desciam. Mas ele não iria enlouquecer, iria cerrar os olhos, não viria mais nada. Entretanto, elas lhe acinavam. As folhas estavam vivas, as árvores estavam vivas, e as folhas, atadas por milhões de filamentos a seu corpo, ali sentado no banco, o impeliam para cima e para baixo, e quando o galho se estirava, também ele se estirava, adejando, subindo e caindo em cascatas recortadas. Os pardais eram parte do conjunto, o branco e o azul, rajado de galhos negros. Os sons criavam harmonias premeditadas e os intervalos tão significativos quanto os sons. Uma criança chorou, logo em seguida ressoou ao longe uma buzina. Tudo isso junto indicava o surgimento de uma nova religião. "Septimus", exclamou Rezia. "Ele deve ter um violento sobressalto. As pessoas vão notar." "Vou até o chafariz e volto já", disse ela. Pois ela não aguentava mais, por mais que o Dr. Holmes dissesse que não havia nada de errado. Para ela, melhor seria que ele estivesse morto. Não conseguia ficar sentada ao seu lado quando ele ficava com esse olhar tão fixo, sem vê-la, que tornava tudo terrível. O céu e a árvore,
As crianças que brincavam, puxavam carrinhos, sopravam apitos, tudo desabando. Tudo era terrível. E ele não iria se matar. E ela não podia falar disso com ninguém. Septimus está trabalhando muito. É só o que contava para sua mãe. Amar nos faz solitários, pensou ela. Não podia conversar sobre isso com ninguém. E agora nem sequer com Septimus. E olhando para trás, ela o viu sentado, com um casaco surrado, sozinho no banco, curvado para a frente, o olhar fixo. E era uma covardia para um homem anunciar que iria se matar. Mas Septimus havia lutado. Havia sido corajoso. Agora, porém, não era mais o mesmo Septimus. Quando ela vestia a gola rendada ou um chapéu novo, ele mal notava. Estava feliz sem ela. Mas ela jamais poderia ser feliz longe dele. Jamais. Que egoísta era ele. Como todos os homens, pois não estava doente. O Dr. Holmes disse que não havia nada de errado. Ela estendeu a mão. Veja! O anel de noivado estava frouxo, de tão magra que estava. Era ela quem mais sofria. Mas não tinha ninguém com quem falar. Longe haviam ficado a Itália e as casas brancas, e a sala onde as irmãs faziam chapéus, e as ruas cheias de gente passeando ao cair da noite, rindo, não como esses mortos-vivos daqui, agasalhados em cadeiras de rodas, contemplando um punhado de flores medonhas fincadas em vasos. Eles tinham de ver os jardins de Milão, diz em voz alta, mas para quem? Não havia ninguém. Suas palavras se dissiparam, como fogo de artifício. As fagulhas, depois de abrirem caminho pela noite, capitulam diante dela. A escuridão cai, despejando-se sobre a silhueta das casas e das torres. Encostas desoladas se esbatem e desaparecem. Porém, ainda que tenham sumido, a noite continua repleta delas. Despojadas de cor, sem janelas, persistem de modo mais intenso, indicando o que a débil luz do dia deixa de transmitir. A aflição e a expectativa das coisas aglomeradas na obscuridade, desprovidas do alívio que traz o amanhecer, quando, lavando de barro e cinza os muros, destacando as janelas, levantando a névoa dos campos, revelando as plácidas vacas castanho avermelhadas pastando, tudo volta a se mostrar ao olho, volta a existir. Estou só, exclamou ela, junto ao chafariz no Regent's Park, mirando a estátua do indiano com a cruz. Como talvez à meia-noite, quando se confundem todas as fronteiras, o país recobra sua forma antiga, tal como a viram os romanos ao desembarcar ali, sob o céu nublado, quando os montes ainda não tinham nomes e os rios serpenteavam por regiões que ninguém conhecia. Tal era a escuridão que ela sentia. Então, de repente, como se estivesse sobre uma plataforma, exclamou que era a mulher de Septimus, com quem se casara anos antes em Milão, a esposa dele, e jamais diria que ele estava louco. Ao se virar, a plataforma desmoronou, e ela despencou sem parar, pois lhe ocorreu que ele havia partido, para se matar, como ameaçara, para se jogar sobre uma carroça. Mas não, lá estava ele, ainda sozinho no banco, com o casaco surrado, sentado com as pernas cruzadas, o olhar perdido, falando em voz alta. Os homens não devem cortar as árvores. Existe um Deus. Ele anotava tais revelações no verso de envelopes. Mudar o mundo. Ninguém mata por ódio. Divulgar isso. Anotou. Esperou. Apurou o ouvido. Encarapitado na grade mais adiante, um pardal piou Septimus 4 ou 5 vezes e prosseguiu, alongando as notas, anunciando de novo e agudamente, com palavras em grego, que não há crime nenhum. E acompanhado de outro pardal, entoaram as vozes prolongadas e agudas, desde as árvores no prado da vida, mais além de um rio, lá onde caminham os mortos, que a morte não existe. Ali estava sua mão, ali os mortos, vultos brancos se aglomeravam por trás das grades mais adiante, mas ele não se atrevia a olhar. Evans estava atrás das grades. "O que você disse?" indagou de súbito Rezia, sentando-se a seu lado. Interrompido de novo, ela sempre o interrompia. "Para longe das pessoas, precisavam ir para longe das pessoas", disse ele, erguendo-se de um salto. Bem ali, onde havia cadeiras sob uma árvore e o longo declive do parque estendia-se, tal um pano verde sob um dossel de vapor azul e rosa, e ao longe havia uma barreira de casas irregulares e indistintas através do vapor. O tráfego zumbia em uma rotatória,
E à direita, animais pardacentos esticavam os pescoços compridos por sobre as cercas do zoológico, latindo, uivando. Ali eles se sentaram debaixo de uma árvore. Olha só, implorou ela, apontando um grupinho de meninos carregando balizas de cricket. E um deles arrastou os pés, girou sobre os calcanhares e voltou a arrastar os pés, como se estivesse arremedando um palhaço no teatro de variedades. Olha, implorou ela, pois o Dr. Holmes recomendara que chamasse a atenção dele para coisas reais, que o levasse a um teatro de variedades, que ele jogasse cricket. Esse era o jogo ideal, disse o Dr. Holmes, uma ótima atividade ao ar livre, o jogo mais adequado para seu marido. Olha só, repetiu ela. Olha só, o invisível lhe ordenou, a voz que ora se dirigia a ele, o maior de todos os homens, Sétimos, que pouco antes fora arrebatado da morte para a vida, o Senhor que viera para renovar a sociedade, que se estirava como uma manta, um manto de neve tocado apenas pelo sol, para sempre maculado, para sempre a sofrer, o bode expiatório, o eterno sofredor. Mas não era isso que ele queria, gemeu, afastando-se de si com um gesto sinuoso da mão, esse sofrimento eterno, essa solidão eterna. Olha só, repetiu ela, pois não era bom que ele erguesse a voz ao falar consigo fora de casa. Oh, olha aquilo, ela implorou. Mas o que havia para ver? Só algumas ovelhas, nada mais. Para que lado é a estação de metrô de Regent's Park? Maisie Johnson queria saber se podiam lhe indicar o caminho até a estação de metrô de Regent's Park. Ela chegara de Edimburgo apenas 2 dias antes. Não por este lado, é por lá, exclamou Rosia, dispensando-a com um gesto brusco, para que não reparassem Sétimos. Que estranhos esses dois, pensou Maisie Johnson. Tudo parecia muito estranho. Pela primeira vez em Londres, onde viera trabalhar com o tio em Leadenhall Street, e agora de manhã, atravessando a pé o Regent's Park, esse casal nas cadeiras a sobressaltou. A moça devia ser estrangeira. O homem tinha uma aparência estranha, a tal ponto que, mesmo se ficasse muito velha, ainda se recordaria com nitidez, entre outras lembranças, de como, 50 anos antes, cruzara a pé o Regent's Park em uma agradável manhã de verão. Pois tinha apenas 19 anos e conseguira afinal o que tanto queria, vir para Londres. E agora que estranho aquilo, esse casal a quem perguntara pelo caminho, a moça assustando-se e sacudindo a mão, e o homem. Ele parecia horrivelmente esquisito. Estavam brigando. Talvez se separando para sempre. Algo estava acontecendo. Disso tinha certeza. E agora, todas aquelas pessoas, pois retornara a grande alameda, os tanques de pedra, as flores viçosas, os velhos e as velhas, quase todos inválidos em cadeiras de rodas. Tudo parecia, depois de Edimburgo, estranho demais. E Maisie Johnson, ao se juntar a toda aquela gente que caminhava sem pressa, com olhares vagos, acariciada pela brisa, esquilos eretos alisando o pelo, pardais adejando sobre os chafarizes atrás de migalhas, cães entretidos uns com os outros e com as cercas, todos envoltos pelo ar suave e cálido que conferia um tom caprichoso e apaziguado ao olhar fixo e impassível com quem acolhiam a vida. Maisie Johnson sentiu claramente, que estava prestes a chorar, pois aquele jovem na cadeira a deixara sobressaltada. Algo estava acontecendo ali, tinha certeza disso. Que horror! Que horror! Dava vontade de chorar. Longe haviam ficado os seus. Eles a haviam prevenido sobre o que iria acontecer. Por que não ficara em casa? Lamentou-se, girando a maçaneta do portão de ferro. Essa moça ocorreu a Mrs. Dempster, que guardava migalhas para os esquilos e costumava almoçar no Regent's Park. Ainda não sabe de nada. E, na verdade, bem que lhe parecia melhor ser um pouco corpulenta, um pouco lerda, um pouco moderada nas expectativas. Percy bebia demais. Antes de ter um filho, refletiu Mr. Dempster. A vida não fora nada fácil para ela e não podia deixar de sorrir diante de uma moça assim. Você vai se casar, pois é bonita, pensou Mr. Dempster. Case-se, pensou, e aí vai ver como as coisas são. As criadas e o resto. Todo homem tem suas manias, mas teria eu escolhido isso caso soubesse? Pensou Mrs. Dempster, sentindo vontade de sussurrar um conselho a Maisie Johnson, de sentir o beijo piedoso nas pregas de seu rosto envelhecido e gasto.
Pois tinha sido uma vida dura, pensou Mr. Dempster. O que não lhe custara aquilo? Rosas, a silhueta, os pés também. Escondeu as massas disformes sob a saia. Rosas, pensou com sarcasmo. Quanta bobagem, minha cara. Pois na verdade, entre comer, beber e se acasalar, os dias ruins e os bons, a vida não se resumira apenas a rosas. E além do mais, verdade seja dita, Carrie Dempster jamais quis trocar seu destino como de qualquer outra mulher de Kentish Town. Contudo, suplicou ela, piedade. Piedade pela perda das rosas. Piedade, pediu a Maisie Johnson, de pé junto aos canteiros de jacintos. Ah, aquele aeroplano. Não tivera ela sempre o desejo de conhecer outras terras? Mrs. Dempster tinha um sobrinho, um missionário. O aeroplano subiu bem alto e acelerou. Em Margat, ela sempre entrava no mar, sem jamais perder de vista a terra, mas não tolerava mulheres que tinham medo da água. Agora ele arremeteu e mergulhou. Ela ficou sem fôlego. Subiu de novo. O piloto deve ser um belo rapaz, apostou Mrs. Dempster. E então ele se afastou, cada vez mais longe, veloz e evanescente. Cada vez mais longe o aeroplano cruzava o ar rapidamente, passando a grande altitude sobre Greenwich e todos os mastros, sobrevoando a ilhota das igrejas cinzentas, St. Paul's e as outras, até que, em cada lado de Londres, abriram-se os campos e os bosques marrom escuros, onde tordos aventureiros, saltitando intrépidos, relanceando sem parar, agarravam o caramujo e o golpeavam contra a pedra, 1, 2, 3 vezes. O aeroplano continuou a se afastar, até que não era mais do que uma centelha faiscante, uma aspiração, um concentrado, um símbolo. Assim pareceu a Mr. Bentley, que aparava rigorosamente seu gramado em Greenwich. Da alma do homem, de seu empenho, pensou Mr. Bentley, contornando o cedro em escapar de seu corpo, de sua casa, graças ao pensamento, a Einstein, à especulação, à matemática e à teoria mendeliana. Cada vez mais longe se afastava o aeroplano. No mesmo instante, um indivíduo qualquer, de aparência encebada, carregando uma bolsa de couro, parava nos degraus de St. Paul's, vacilante, pois no interior encontraria um bálsamo, um acolhimento caloroso. Todos aqueles túmulos sob estandartes tremulantes, emblemas de vitórias, mas não sobre exércitos. Refletiu, e se encontra aquele pestilento espírito de busca da verdade que me deixou nesta situação lamentável. E além disso, a catedral oferece companhia, pensou, convidando-o a se tornar membro de uma sociedade, da qual fazem parte grandes homens, pela qual mártires sacrificaram a vida. Por que não entrar? Pensou. Colocar essa sacola de couro atulhado de panfletos diante de um altar, uma cruz, o símbolo de algo alçado para além de toda a busca e demanda, e entrechoque de palavras, tornando-se apenas um espírito desencorpado, fantasmagórico. Por que não entrar? Pensou. E enquanto hesitava, o aeroplano irrompeu sobre Ludgate Circles. Era estranho, completamente silencioso. Nem o ruído dele se ouvia em meio ao tráfego. Parecia que ninguém o pilotava, impelido por vontade própria, e agora subindo em curva direto para cima, como se acendesse em êxtase, em puro arrebatamento, sua cauda derramando fumaça branca em curvas sinuosas, desenhando uma letra T, um O, um F. O que tanto eles olham? Indagou Clarissa Dalloway, a criada que lhe abriu a porta. O vestíbulo da casa estava fresco, como uma cripta. Mrs. Dalloway levou a mão aos olhos, e enquanto a criada fechava a porta, e ela ouvia o frufru das saias de Lucy, sentiu-se como uma freira que voltava as costas ao mundo e era acolhida pelos véus familiares e pelos responsos de velhas orações. A cozinheira assobiava na cozinha. Ela ouviu o tac-tac da máquina de escrever. Essa era a sua vida. E debruçando-se sobre a mesa do vestíbulo, submetendo-se a tal influxo, sentiu-se abençoada e purificada, dizendo a si mesma, enquanto tomava o bloco em que fora anotada uma mensagem eletrônica, que momentos assim são brotos na árvore da vida. São flores das trevas, pensou, como se uma rosa adorável tivesse desabrochado apenas para seus olhos. Não acreditava absolutamente em Deus, contudo, por isso mesmo, ocorreu-lhe, tomando o bloco de recados. Era ainda mais necessário no dia a dia recompensar os criados, sem dúvida.
os cães e os canários, e sobretudo seu marido Richard, que era o fundamento disso tudo. Dos sons jubilosos, das luzes esverdeadas e até da cozinheira que assobiava, pois Mrs. Walker era irlandesa e passava o dia assobiando. É preciso retribuir esse tesouro secreto de momentos requintados, pensou, erguendo o bloco, ao lado de Lucy, que tentava explicar que... Mrs. Dalloway, senhora... Clarissa leu no bloco de recados. Lady Broughton quer saber se Mr. Dalloway poderia almoçar com ela hoje. Senhora... Mr. Dalloway pediu que lhe avisasse que iria almoçar fora. Ora, ora, exclamou Clarissa. E, como esta esperava, Lucy compartilhou sua decepção, mas não apontada de angústia. Sentiu a harmonia entre ambas. Entendeu a alusão. Pensou no modo como os aristocratas se amam. Vislumbrou serenamente um futuro dourado para si mesma. E, empunhando a sombrinha de Mrs. Dalloway, manuseou-a como a sagrada arma descartada por uma deusa após sair-se bem no campo de batalha, e aguardou no porta-guarda-chuvas. Não temas mais, murmurou Clarissa. Não temas mais o sol ardente, pois o choque de Lady Broughton ter chamado Richard para o almoço sem convidá-la também fez estremecer o momento que acabara de viver. Como uma planta no leito do rio acusa o choque de um remo passageiro e estremece. Assim ela foi sacudida, assim estremeceu. Millicent Broughton, cujos almoços eram tidos como extraordinariamente divertidos, não a convidara. Nenhum ciúme vulgar podia afastá-la de Richard. O que ela temia, porém, era o próprio tempo. E lia no rosto de Lady Broughton, como em um relógio de sol talhado em pedra impassível, que a vida ia se reduzindo, como, ano após ano, sua porção se reduzia. O quão pouco lhe restava daquela margem capaz de se estender, de absorver, como na época da juventude, as cores, os sais, os tons de existência, permitindo-lhe preencher os aposentos em que entrava. E muitas vezes sentir, ao hesitar no limiar de sua sala, uma ligeira expectativa, igual a que poderia tomar conta de um mergulhador antes de saltar, enquanto lá embaixo o mar escurece e clareia, e as ondas ameaçam quebrar, mas apenas se dividem suavemente na superfície, avançam e recobrem, e conferem um matiz perolado às algas que acabam de ser revolvidas. Deixou o bloco de recados na mesa do vestíbulo. Começou a subir devagar, apoiando-se no corrimão, como se acabasse de sair de uma festa, onde ora esse amigo, ora aquele haviam refletido seu olhar, sua voz de cerrar a porta e ficando sozinha, uma figura isolada diante da noite espantosa, ou melhor, para ser exata, diante da mirada fixa dessa banal manhã de junho, com o viço suave de pétalas de rosas para alguns. Ela bem o sabia e o sentia ao se deter à janela aberta na escada, que deixava entrar o ruído de persianas batendo, cães latindo, que deixava entrar, pensou ela de repente, sentindo-se encarquilhada, envelhecida, de peito vazio, o dia que lá fora se afainava, enfunava, florescia, para além da janela, além de seu corpo e cérebro, que já desfaleciam, pois não fora convidada por Lady Broughton, cujas recepções na hora do almoço eram consideradas extraordinariamente agradáveis. Como uma freira ao se recolher, ou como uma criança a explorar uma torre, ela subiu a escada, parou a janela e chegou ao banheiro. Lá estavam o linóleo verde e a torneira que pingava. Lá estava o vazio no cerne da vida, um quartinho no sótão. As mulheres devem se desfazer de seus ricos adornos. Precisam se trocar ao meio-dia. Cravou o alfinete na almofada e pôs o chapéu amarelo com plumas sobre a cama. Os lençóis estavam limpos, bem esticados, formando uma larga faixa branca de lado a lado. Cada vez mais estreita seria a sua cama dali em diante. A vela estava pela metade e já avançara bastante nas memórias do barão Marbot. Noite adentro, ela havia lido sobre a retirada de Moscou, pois as sessões da Câmara prolongavam-se de tal modo que Richard insistira, depois que ficara doente, que seria melhor que ela dormisse sem ser incomodada. E para ser sincera, bem que preferia ler sobre a retirada de Moscou. Ele sabia disso, por isso o quarto no sótão, a cama estreita, e quando ali se deitava a ler, pois custava a pegar no sono, não conseguia se desfazer de uma virgindade que, mesmo após o parto, a envolvia como um lençol. Encantadora quando jovem, de repente houve um momento, por exemplo, no rio, junto ao bosque, em Cliveden,
em que, por causa dessa frigidez, ela o decepcionara. E depois em Constantinopla, e tantas vezes mais, ela fazia ideia do que lhe faltava. Não era a beleza, nem a inteligência, era algo central que se irradiava, algo caloroso que rompia as superfícies e agitava o frio contato entre homem e mulher, ou entre duas mulheres. Por isso, ela conseguia perceber vagamente e se ressentia, tomada de um escrúpulo adquirido sabe-se lá onde, ou, como lhe parecia, enviado pela natureza, sempre tão sábia. Mesmo assim, às vezes não conseguia resistir ao fascínio de uma mulher, não de uma garota, mas de uma mulher que lhe confessasse, como elas costumavam fazer, alguma de suas enrascadas, alguma de suas aventuras, e talvez por comiseração, pelo fato de serem belas, por ela ser mais velha ou por um motivo acidental, um perfume sutil ou um violino soando no aposento vizinho. Tão estranho ao poder dos sons em certos momentos. Sem dúvida, ela sentia então o que sentem os homens. Apenas por um instante, mas bastava. Era uma revelação brusca, um débil matiz como um rubor que se tenta conter, mas logo se espalha, e nada resta fazer-se não abandonar-se a essa expansão, e segui-la até o ponto extremo, e ali ficar tremendo, sentindo o mundo se acercar, repleto de um significado assombroso, uma pressão arrebatadora que rompia a pele fina e jorrava e se derramava como um bálsamo extraordinário sobre as fissuras e as feridas. Então, naquele momento, ela tivera uma visão. Um fósforo queimado em uma flor de açafrão. Um sentido recôndito, quase expresso. Mas o que estava próximo se afastou. O que era duro se suavizou. Havia passado o momento, em contraste com tais momentos, e também com as mulheres. Ali estavam, enquanto tirava o chapéu, a cama, e o barão Marbot, e a vela pela metade. Deitada insone, o piso estalava, a casa iluminada de súbito ficava escura. E se erguesse a cabeça, podia até mesmo ouvir o clique da maçaneta manuseada com toda a suavidade possível por Richard, que se esgueirava, escada acima sem as botinas, e então quase sempre deixava cair a bolsa de água quente e praguejava. Como ela ria então. Mas essa questão do amor, pensou enquanto tirava o casaco, esse encantamento por mulheres, por exemplo, Sally Seton, o relacionamento que tivera com Sally nos velhos tempos, não havia sido, no final das contas, amor? Ela se sentava no chão. Foi o que primeiro lhe chamou a atenção em Sally. Ela estava no chão, com os braços em torno dos joelhos, fumando um cigarro. Onde poderia ter sido isso? Na casa dos Manning? Dos Kinloch Jones? Em alguma festa? Qual delas? Não saberia dizer. Pois tinha nítida lembrança de dizer a seu acompanhante: quem é aquela? E ele lhe dissera, contando que os pais de Sally não se davam bem. E como isso a deixou chocada, que os pais de alguém pudessem não se entender. Mas durante a noite toda não conseguira despregar os olhos de Sally. Era de uma beleza extraordinária, do tipo que mais a atraía, morena, de olhos grandes, com essa qualidade que, por lhe faltar, sempre despertava sua inveja. Uma espécie de abandono, como se ela pudesse dizer o que quisesse, fazer o que quisesse, uma qualidade bem mais comum em estrangeiras do que em inglesas. Sally sempre dizia que corria sangue francês em suas veias, um antepassado que conhecera. Maria Antonieta tivera a cabeça decepada, legara um anel de rubi. Talvez, naquele verão, ela tivesse vindo se hospedar em Burton, chegando intempestivamente e sem um níquel no bolso, uma noite do jantar, e desconcertando de tal modo a pobre tia Helena que esta jamais a perdoou. Tinha havido alguma discussão em sua casa. Ela literalmente não tinha um níquel na noite em que apareceu. Tivera de empenhar um broche para chegar lá. Sair às pressas impulsivamente. Ficaram conversando noite adentro. Foi Sally quem a fez notar, pela primeira vez, o quão protegida era a existência que levava a Burton. Ela nada sabia sobre o sexo, nada sobre os problemas sociais. Certa vez viram um velho morto caído no campo, e vacas logo após terem parido, mas a tia Helena não gostava que discutisse fosse o que fosse. Quando ganhara de Sally um livro de William Morris, tivera de encapá-lo com papel pardo. Lá ficavam elas, horas e horas, conversando no quarto que ocupava no alto da casa, falando da vida e de como iriam consertar o mundo. Pretendiam fundar uma sociedade que abolisse a propriedade privada. E chegaram até a redigir uma carta que não foi enviada. As ideias eram de Sally, claro, mas logo ela também se entusiasmou.
lendo Platão na cama antes do café da manhã, lendo Morris, lendo Shelley sem parar. Era assombrosa a força de Sally, seu dom, sua personalidade. Tinha um jeito com as flores, por exemplo. Em Burton, sempre haviam colocado pequenos vasos empertigados por toda a mesa. Sally saiu, colheu malvas, rosas, dálias, todo tipo de flores que jamais haviam sido vistas juntas. Cortou-lhes as cabeças e as colocou boiando em vasilhas com água. O efeito era extraordinário. Quando se entrava para jantar no crepúsculo, evidentemente a tia Helena achou uma maldade fazer aquilo com as flores. Em outra ocasião, ela esqueceu sua esponja de banho e atravessou correndo o corredor, completamente nua. Ellen Atkins, a criada velha e soturna, logo passou a resmungar. E se algum dos cavalheiros a tivesse visto? Ela conseguia chocar as pessoas. Uma desmazelada, disse papai. O mais curioso, em retrospecto, era a pureza, a integridade de seu sentimento por Sally. Não era o mesmo que se sente por um homem, era algo completamente desinteressado. E além disso tinha uma qualidade que podia existir apenas entre mulheres recém-chegadas à idade adulta. De sua parte, tinha um aspecto de proteção, nascido da percepção de serem aliadas, de um pressentimento de que estavam destinadas a se afastar uma da outra. Sempre falavam no casamento como sendo uma catástrofe, que levava a esse cavalheirismo, esse sentimento protetor bem mais forte nela do que em Sally. Pois, na época, esta era de uma audácia a toda prova, fazia as coisas mais insensatas por mera bravata, andava de bicicleta no parapeito do terraço, fumava charutos. Ela era louca, completamente louca, mas exercia um fascínio irresistível, ao menos sobre ela. A tal ponto que ainda se lembrava de ficar de pé em seu quarto no alto da casa, com um balde de água quente nas mãos, dizendo em voz alta: ela está aqui, debaixo deste mesmo teto, está debaixo deste teto. Não, agora essas palavras não significam mais nada. Nem sequer conseguia ouvir um eco da antiga emoção. Mas lembrava-se bem de ficar gelada de tanta excitação e de ajeitar o cabelo em uma espécie de êxtase. Agora o velho sentimento retornava, enquanto tirava os grampos do cabelo e os colocava sobre a penteadeira e começava a arrumar o cabelo, com as gralhas exibindo-se para cima e para baixo na luz rosada do crepúsculo, e sentindo, ao atravessar o vestíbulo, que morrer agora seria a suprema felicidade. Era isto que sentia. O mesmo que Otelo, e era o que sentia. Estava certa, com tanta intensidade quanto Shakespeare queria que Otelo sentisse, e tudo porque estava de branco, descendo para jantar com Sally Seton. Sally estava com um vestido de musselina rosa. Seria isso possível? Ela parecia, de qualquer modo, toda luminosa, reluzente, como um pássaro ou um balão de ar trazido pelo vento, e que se tivesse prendido por um instante nos espinhos de um arbusto. Todavia, quando se está apaixonado, e o que era aquilo senão amor, nada é mais estranho do que a completa indiferença dos outros. Tia Helena simplesmente sumiu depois do jantar. Papai foi ler o jornal. Peter Walsh talvez andasse por lá, assim como a velha Miss Cummings. Joseph Breakoff certamente estava lá, pois todo verão, pobre coitado, lá costumava passar semanas e semanas, e com a desculpa de ajudá-la a ler em alemão. Na verdade, eu tocava piano e cantava Brahms, mesmo sem ter voz. Tudo não passava de pano de fundo para Sally. Ela estava junto da lareira conversando com aquela bela voz em que tudo soava como uma carícia. Com papai, que a contragosto começava a ficar fascinado por ela, embora jamais superasse o fato de lhe ter emprestado um de seus livros, que depois encontrou ensopado no terraço. Quando de repente ela disse: "Que vergonha ficarmos aqui dentro." E todos saíram e ficaram de um lado para o outro no terraço. Peter Walsh e Joseph Breakoff continuaram a discutir sobre Wagner. Ela e Sally vinham mais atrás. Então ocorreu o momento mais requintado de toda a sua vida. Ao passarem por uma floreira de pedra, Sally parou, colheu uma flor, beijou-a nos lábios. Foi como se o mundo virasse de ponta cabeça. Os outros haviam sumido. Estava sozinha com Sally e sentiu ter recebido um presente, embrulhado com a recomendação de que o guardasses sem olhá-lo. Um diamante, algo extremamente precioso que, enquanto caminhavam de um lado para o outro, ela então desembrulhava, ou era trespassada pela radiância, pela revelação, pelo sentimento religioso, até que se viram diante do velho Joseph e de Peter, que as encaravam. "Contemplando as estrelas?" disse Peter.
Foi como bater de frente com o rosto em um muro de granito na escuridão. Foi chocante, foi horrível. Não para ela, que sentiu apenas o quanto Sally já estava sendo visada, maltratada. Notou a hostilidade dele, o ciúme, o empenho de se intrometer na camaradagem que havia entre elas. Viu tudo isso como uma paisagem iluminada pelo relâmpago. E Sally nunca havia admirado tanto. Galhardamente, indômita, seguiu em frente. Ela riu. Pediu ao velho Joseph que lhe ensinasse os nomes das estrelas, algo que ele sinceramente adorava fazer. E quedou-se ali, prestando atenção, ouvindo os nomes das estrelas. Oh, que horror! Exclamou para si mesma, como se soubesse desde o início que algo a interromperia, que algo amagaria aquele seu momento de felicidade. Mais tarde, contudo, o quanto não iria depender de Peter Walsh. Sempre que nele pensava por algum motivo, lembrava-se das discussões que tinham, talvez por valorizar demais a opinião dele. Devia-lhe até mesmo palavras como sentimental, civilizado, palavras que inauguravam cada dia de sua vida como se estivesse sob a proteção dele. Um livro era sentimental, uma atitude diante da vida sentimental. Sentimental talvez fosse ela, ao remoer o passado. O que acharia ele, pensou, quando retornasse? Que ela envelhecera. Será que diria isso? Ou ela o surpreenderia pensando, assim que retornasse, no quanto ela havia envelhecido? Era verdade. Depois da doença, seu cabelo havia ficado quase tudo branco. Ao colocar o broche na mesa, sentiu um espasmo súbito, como se, enquanto cismava, garras gélidas houvessem tido a chance de se cravarem nela. Ainda não estava velha, acabara de fazer 52. Faltavam meses e meses até o próximo aniversário. Junho, julho, agosto. Cada um deles ainda permanecia quase intacto. E como se para agarrar a gota que cai, Clarissa, dirigindo-se à penteadeira, mergulhou no próprio cerne do momento e o transfixou. O momento dessa manhã de junho, submetido à pressão de todas as outras manhãs, vendo como se fosse pela primeira vez o espelho, a penteadeira e todos os frascos, reconcentrando-se toda em um único ponto, enquanto fitava o espelho, contemplando as delicadas feições coradas da mulher que naquela mesma noite iria oferecer uma recepção. Clarissa Dalloway, ela mesma. Quantos milhões de vezes não contemplara o próprio rosto, e sempre com a mesma contração imperceptível. Apertou os lábios enquanto olhava para o espelho, para conferir ao rosto uma agudeza. Assim era ela, aguçada, como uma seta, definida. Assim era quando um esforço, uma convocação para ser ela mesma, juntava suas partes. Só ela sabia o quão diversas, o quão incompatíveis, e as arranjava para o mundo em torno de um único centro. Um diamante, uma mulher que se sentava em sua sala e fazia desta um local de encontro. Certamente uma radiância para algumas existências opacas, um refúgio onde podiam se abrigar os solitários. Talvez ela havia incentivado os jovens, e eles se mostraram agradecidos. Havia procurado ser sempre a mesma, nunca revelando nada de tantos outros aspectos de si mesma. Falhas, ciúmes, vaidades, desconfianças, como neste caso em que Lady Brutton deixou de convidá-la para o almoço. O que pensou, afinal, penteando o cabelo, é de uma baixeza sem tamanho. Bem onde estava o vestido? Os vestidos de gala ficavam no armário. Enfiando a mão naquela maciez, Clarissa retirou com cuidado o vestido verde e o levou até a janela. Ele havia rasgado. Alguém pisara na saia. Durante a festa na embaixada, ela o sentira ceder na parte de cima, entre as dobras. Sob a luz artificial, o verde era reluzente, mas agora parecia mortiço à luz do sol. Ela mesma daria um jeito. As criadas tinham muito o que fazer. E o vestiria esta noite. Buscaria suas linhas, suas tesouras, seu... O que era mesmo? Dedal, evidentemente, lá embaixo na sala, pois também precisava escrever e assegurar que tudo estivesse mais ou menos encaminhado. Curioso, refletiu, estacando no patamar da escada e compondo aquela forma diamantina, aquela pessoa única, curioso como a dona de uma casa conhece exatamente a situação, o temperamento de sua casa. Débeis sons erguiam-se em espirais do poço da escada, o deslizar de um esfregão, batidas ligeiras ou fortes, o alarido quando a porta da frente era aberta, uma voz transmitindo um recado no porão, o tinir argênteo em uma bandeja, a prataria limpa para a festa, tudo era para a festa. E Lucy, entrando na sala de visitas com uma bandeja, colocou os imensos candelabros sobre a lareira. O cofrezinho de prata no meio virou o golfinho de cristal para o lado do relógio. Eles viriam,
Ficariam de pé, conversariam em tons afetados que ela era capaz de arremedar. As damas e os cavalheiros, de todos, a patroa dela era a mais adorável. A dona da baixela, das toalhas e guardanapos, dos serviços de porcelana, pois o sol, a prataria, as portas tiradas de seus gonzos, o pessoal da Hamptonwire, tudo lhe conferia um sentimento, enquanto colocava o abridor de cartas na mesa marchetada de algo realizado. Veja, veja, disse a seus velhos amigos na padaria de Caterham, onde havia começado a trabalhar, espiando pelo espelho. Era Lady Angela, a serviço da princesa Mary, exatamente quando entrou Mrs. Dalloway. Oh, Lucy, comentou, a baixala de prata está magnífica. E o que? Continuou, girando o golfinho de cristal, de modo que ficasse de pé. O que você achou da peça na noite passada? Oh, eles tiveram de ir embora antes do final. Tinham de estar de volta às 10. Ficaram sem saber o que aconteceu, disse ela. Mas que pena, disse, pois os criados dela podiam ficar fora até mais tarde, se lhe pedissem. Que desagradável, disse ela, tirando a velha e surrada almofada do meio do sofá e colocando-a nos braços de Lucy, enquanto lhe dava um pequeno empurrão e exclamava: leve embora, dê isso para Mrs. Walker, com meus cumprimentos. Pode levar. Continua.